Olá, amigos. Saudações cordiais e votos de que a nossa manhã seja uma manhã de alegria, que possamos nos transportar para as realidades da vida, todavia não com laivo de sofrimento, de angústia ou de pensamentos negativos, mas dentro daquelas histórias que a vida conta, mostrando que toda história, mesmo sendo triste e difícil, pode ter um final feliz. E eu amo narrar para as pessoas essas histórias da vida que têm final feliz e recordando que todos nós podemos buscar esse final que não seja desagradável em nossa vida. Nossa casa é espírita já tem 44 anos, caminhando para os 45. Durante algum tempo, na existência da nossa casa, nós víamos chegar um senhor. Ele se sentava sempre na última cadeira e, logo que terminava a reunião, ele levantava e saía. Eu ficava curiosa, geralmente eu estava sentada ali junto da mesa. Estava curiosa de saber quem era. Ele não falava com ninguém. Ele entrava caladinho e saía caladinho também. E uma ocasião, eu me sentei lá atrás e fiquei na expectativa. Aí ele chegou, se sentou ali. Eu o cumprimentei e agradeci a frequência dele, a nossa casa e tal. Conversamos um pouquinho e eu me levantei. Na outra semana, a mesma coisa. Sentamos lá atrás, conversamos um pouquinho, até que fizemos uma amizade e tivemos a oportunidade de conversar mais tempo. Ele me procurou uma outra ocasião e me contou uma história muito doída, muito triste. Mais ou menos assim. Ele se casara e a esposa tinha uma certa inclinação para a bebida. E ele sempre procurando contornar e tal, quando ela exagerava um pouquinho, ele conversava e tal, e foi controlando a coisa, e nasceu o primeiro filho, e ele percebia que cada vez mais ela se inclinava para a bebida. O segundo filho, depois uma filha e outra filha, então estavam com 4 filhos já, quando ele percebeu que realmente a situação era desesperadora. Ela havia se entregado à bebida de tal maneira que antes, no começo da vida de casado, ela cuidava do lar, era uma esposa exemplar, cuidando dos filhos, tudo. Mas à medida que o tempo passava e que a bebida se tornava uma companhia mais constante, ela foi abandonando o lar, foi deixando de lado, já não ligava muito para os filhos, e antes ela bebia só em casa. Depois eu era militar, estava sempre fora, eu fiquei sabendo que ela estava saindo também para ir para os bares beber. Eu sofria muito, porque ela era o amor da minha vida. Eu, eu a conheci, foi a minha primeira namorada, e E eu acredito que vai ser a última criatura da minha vida. Mas a vida estava ficando cada vez mais complicada. Os nossos filhos estavam crescendo e começaram a perceber a inclinação da mãe. E, numa ocasião, o filho mais velho conversou comigo e disse: pai, eu tenho vergonha, pai. Às vezes eu estou passando na rua com os colegas e, de repente, eu vejo mamãe numa situação desagradável. Eu fico envergonhado. Isso não é justo, papai. E eu, então, dizia para o filho, nós não pedimos, aconteceu. Ela é a minha esposa e eu gosto dela. É a sua mãe.
E ele respondeu: também eu gosto dela, pai, mas isso não quer dizer que eu tenha que passar essa vergonha de tentar, de alguma sorte, demonstrar que não conheço essa criatura, porque é o que eu faço. Quando eu passo, eu tento ignorá-la, mas às vezes ela vem falar comigo e eu estou com um colega ou com uma colega, eu fico envergonhado, pai. Isso não é justo. E então os outros filhos também começaram a reclamar. E, e o mais difícil, o mais complicado de tudo, foi o dia em que eles me procuraram, pediram que eu voltasse para casa. Ela estava caída na calçada, em frente da nossa casa, caída na calçada. A senhora não pode imaginar o que foi que eu senti. A senhora não consegue imaginar o que se passou dentro de mim, do meu coração. Eu abaixei com o maior carinho, tomei-a nos meus braços. Ela estava tão emagrecida, tão leve, e a levei para dentro de casa. Naturalmente, isso contra o pensamento dos filhos. Eles não queriam que eu levasse a mãe para dentro de casa. Eu ainda tentei, uma vez, duas vezes, três vezes, até que os filhos me colocaram em xeque. Papai, nós, o filho mais velho já trabalhava, o segundo também já estava trabalhando, e o filho mais velho estava pensando em se casar. Ele disse: papai, não dá mais. O senhor vai ter que escolher. O senhor fica com ela ou fica conosco? Senão, nós vamos sair de casa. Os quatro. Vamos alugar um apartamento e vamos separar do senhor. Naturalmente, o senhor pode nos visitar sempre, mas ela não. Não vamos querer nem que ela saiba onde moramos. O senhor escolhe, pai. Eu fiquei arrasada. Ela era a minha vida. Os meus filhos eram o meu coração. Eu não queria perder nem eles, nem ela. Então eu resolvi. Eu resolvi alugar um pequeno apartamento em um outro bairro distante, colocá-la nesse apartamento, onde eu continuaria dando cobertura e ficaria com os meus filhos na nossa casa. Foi o que eu propus a eles. Eles concordaram, contanto que ela não estivesse mais aí. E eu aluguei um apartamento e a levei. E na primeira vez em que ela estava sóbria, ela perguntou por quê? Porque estava ali sozinha. Onde estavam os filhos? Por que eu não estava com ela? Eu não tive coragem de dizer que os filhos não a queriam mais em casa. Fiquei desesperada e comecei a chorar. Então ela me abraçou e eu pensei: oh meu Deus, por quê? Por que tem que ser assim? E eu continuei dando cobertura a ela, cuidando dela e, e cuidando dos filhos também. Meu filho casou-se e a casa estava feliz, estava tranquila. Eles estavam felizes. Eu estava dividido. Eu ficava um tempo com ela e outro tempo com os filhos. E a vida foi passando. Tempo, um ano, 2 anos. Eu não sabia até quando eu iria suportar aquela vida que eu estava levando. Sentia enfraquecido. Comecei a frequentar aqui a casa. Há 2 anos eu estou frequentando esta casa, ouvindo a senhora, ouvindo seu marido falar, outras pessoas, e tentando entender o que foi que aconteceu na minha vida e os porquês dos acontecimentos. Meu filho se casou,
e logo eu teria um neto, e o neto nasceu, e eles estavam felizes, e eu tentava ser feliz também. Chegou o Natal. A senhora se recorda que eu passei uma temporada sem comparecer no centro? É porque chegou a época do Natal, então os filhos começaram a preparar a casa, preparar a festa. Tudo era uma festa, só no meu coração não havia essa festa. E, naturalmente, o meu filho viria com a esposa e o meu netinho. Eu tentava sorrir, tentava ser feliz. A casa estava tão bonita. E eu saí, fui estar com ela, fui até o apartamento, fiquei com ela um tempo. Quando deu 10h30 da noite, 11 horas, eu tinha que voltar para casa, porque, afinal de contas, o Natal era lá em casa, e deixá-la. Ela não disse nada, ficou me olhando. Eu me despedi, deixei o presente que eu havia levado e fui para casa. Cheguei, festa, os filhos abraçando, todo mundo cantando, e na expectativa da chegada do filho mais velho com a esposa. Estamos esperando, esperando, e foi 5 para meia-noite, ele não tinha chegado ainda. E eu perguntava aos irmãos: e o seu irmão não vai chegar? Ah, ele já veio, ele deve estar chegando. Afinal de contas, eles têm um filho pequeno, é mais complicado. Daqui a pouco ele chega. E, de repente, o relógio começou a dar as 12 badaladas. E o meu filho não tinha chegado. Quando estava batendo a sexta badalada, tocou a campainha. E a minha filha correu, abriu a porta. E eu ouvi a voz do meu filho e tal. Cadê papai? Cadê o papai? Eu estava na outra sala, junto da árvore de Natal, e com os outros se levantaram, vieram. E eu então me levantei e fui ao encontro do meu filho e do meu neto, da minha nora, e parei no meio da sala. Parei, eu fiquei petrificado, olhando o meu filho trazendo pelo braço a sua mãe. Eu não sabia o que dizer. As lágrimas vieram aos olhos, se derramaram pelo meu rosto. Então eu corri e eu não sabia se eu abraçava o filho, se eu abraçava ela. Abracei os dois. E então o meu filho disse: pai, não pense, não pense que nós somos criaturas frias, sem coração. Nós acompanhamos nesses 2 anos o seu sofrimento, a sua divisão nas 2 casas. Compreendemos. Então, a irmã resolveu procurar a mãe. Conversamos com ela. E nós começamos a visitá-la, todos 4. Visitamos e fomos conversando, conversando. Ela resolveu mudar, resolveu se recuperar. Começou um tratamento e nós estávamos dando cobertura. E a gente quis lhe dar um presente de Natal. Pai, a nossa mãe, a sua esposa, está curada, pai. E nós estamos devolvendo para o senhor a sua esposa. Então foi isso que aconteceu. Por isso eu passei uma temporada distante, mas agora voltei e voltei com ela. É a história da vida, história que a vida escreve. Até mais.